Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Com esta gravação tenho a intenção de apresentar a minha contribuição ao debate a respeito da tese sobre a irmã Lúcia impostora, segundo a qual a irmã Lúcia dos Santos, vidente de Fátima, teria sido violentamente ou de alguma maneira substituída por uma impostora, uma falsa irmã Lúcia, que a partir dos anos 60, então, teria cooperado com o plano de esconder do mundo o terceiro segredo de Fátima, que só viria, segundo alguns, ou jamais viria, segundo outros, a ser revelado nos anos 2000, sob os auspícios de João Paulo II. Essa é uma história envolta em mistério e há muita especulação a respeito disso. Minha missão aqui é tentar contextualizar as coisas, mostrar como é que isto começou a entrar em pauta, quais foram os desenvolvimentos desta tese e qual é o meu parecer a respeito disso. Adianto que o que farei aqui não é fechar a questão, mas realmente oferecer a minha contribuição ao tema, de modo que a reflexão sobre o assunto seja enriquecida. Antes, porém, permita-me fazer um aviso de utilidade pública até para o seu próprio bem, de modo que você possa fazer parte de um grande projeto encabeçado pelo Obras Católicas, um apostolado que desde 2009 trabalha na publicação de cópias digitais de versões antigas de livros católicos pré-Vaticano II. Eles, desde algum tempo, estão trabalhando no campo editorial, com a editora Realeza, também fazendo a reedição de obras antigas. E aquilo que é o maior projeto deles está agora mesmo em execução, que é a campanha para o financiamento de uma edição, uma reedição, na realidade, da Bíblia do Padre Mato Soares. Eu tenho aqui essa edição, que é a edição que eles utilizaram de base, é uma edição dos anos 30, da Bíblia do Padre Mato Soares, a Bíblia completa, o Antigo e o Novo Testamento, e eles então estão fazendo uma campanha para que seja reeditada nesta forma aqui, que você pode ver nessa notícia que saiu no nosso digital, com todos os detalhes e informações que você necessita para bem compreender o que eles pretendem fazer. A realidade é que tem a intenção de publicar uma cópia fiel da Bíblia Sacra Vulgata na versão do Padre Mato Soares, que é realmente uma das melhores versões que há em português. Eu normalmente, quando me pedem sobre Bíblia tradicional, eu recomendo 3. A Bíblia do Padre Figueiredo, que é a mais antiga e que segue um português mais clássico, a Bíblia do Padre Mato Soares, que também está muito próxima da Vulgata e usa um português mais contemporâneo, acessível ao grande público, uma linguagem mais popular, mas também muito próxima da Vulgata, e a Bíblia Ave Maria, que procura seguir mais os manuscritos, ou então aquelas cópias que são consideradas as mais originais, do hebraico e do grego, distanciando-se assim um pouco da Vulgata, mas também sendo uma boa versão, se for utilizada a edição pré-Concílio Vaticano II, de 1961, por aí, certo? Então são essas 3, e a Bíblia do Padre Mato Soares é muito interessante, eu recomendo a vocês, podem estar então contribuindo com esta campanha, que fará um grande bem, porque esta edição que eu tenho aqui, né, que é a original, dos anos 30, você terá muita dificuldade de localizar. Você só vai achar em sebos e, como você vê aqui, já, né, a encadernação já está um pouco a desejar, ela já está bem envelhecida, porque foi publicada há quase 100 anos atrás, então é difícil também o manuseio, enfim, apresenta algumas dificuldades. Para a preservação dessa obra, é fundamental que sejam feitas reedições modernas, para que assim as pessoas possam ter acesso a uma versão confiável da Sagrada Escritura. Por gentileza, aqueles que quiserem fazer parte desse projeto, dirijam-se ao site editora.obrascatólicas.com e adquiram. Aqui está no site, já fala da campanha, a maior campanha da história de Obras Católicas, e você pode optar por 2 modalidades. Pode adquirir num valor promocional a Bíblia Sagrada Vulgata por R$ 99, aqui essa opção aqui, até o dia 31 deste mês, certo? Ou então no preço já integral no próximo ano, recomendo adquirir ainda esse ano, certo? Para ter 50% de desconto. Ou então você pode também
optar aqui pela Bíblia Sacra Vulgata, a mesma, já com o dicionário bíblico do Frei Francisco Jesus Maria Sarmento e também introdução geral e especial aos livros do Antigo e do Novo Testamento da Liga de Estudos Bíblicos, a LEB, que é um manual de seminário de introdução bíblica que eu mesmo utilizo nas nossas lições exclusivas sobre Sagrada Escritura para os membros aqui do canal. Então esta é a minha recomendação. Agora vamos para o nosso assunto principal aqui, que é justamente a questão da irmã Lúcia impostora. Quando é que isso surgiu? Alguém pode me perguntar. Eu vou dizer a você que é muito difícil de rastrear quem teria sido a pessoa que primeiro veio com essa ideia. Mas que eu saiba, alguém se souber melhor me corrija, que eu saiba os primeiros a aparecerem com essa ideia publicamente e a darem notoriedade ao tema foram os irmãos Diamond, uma dupla de beneditinos dos Estados Unidos que falam algumas coisas boas, algumas coisas ruins, mas que se notabilizaram sobretudo por esse documentário que eles dizem que é o mais importante que eles já fizeram, é o mais importante da história. Eles têm essa mania de acharem que tudo que eles fazem é o mais importante. Mas, de qualquer maneira, foram 2 horas e meia em que eles dissertam a respeito do terceiro segredo de Fátima, em alguns pontos mesmo de uma forma magistral e digna de louvor. Sucede que dentro de toda esta massa também existe a tese da irmã Lúcia impostora como um ingrediente indispensável que faz toda a diferença. Então eles colocam já o fundamental na argumentação em favor de uma irmã Lúcia que teria sido substituída por uma impostora. Como eles fazem isso? Eles falam de fotografias, fazem uma comparação da irmã Lúcia antes de 1960 e da irmã Lúcia depois. Também eles comparam a caligrafia, além de algumas conjecturas históricas, quando eles vão examinando a mudança, por exemplo, de comportamento, como era a irmã Lúcia antes e como ela se tornou depois dos anos 60. E assim, com isto e mais algumas outras conjecturas, eles fazem uma narrativa bastante persuasiva, impressionante até, e muitas pessoas passaram a acreditar na tese de uma irmã Lúcia impostora a partir dos irmãos Diamond. Então, esse é o começo da nossa história. Que eu saiba, eles já falavam sobre isso no início dos anos 2000. No site deles nós encontramos, publicado em 2008, um artigo sobre a terceira edição já deste DVD, esse documentário de 2 horas e meia sobre o terceiro segredo de Fátima. Então, até onde posso rastrear, eles são os primeiros a falar sobre esse assunto. Li também, muito tempo atrás, um artigo em que eles afirmam ter sido justamente os primeiros. Então, darei crédito à sua afirmação. Se alguém souber melhor, tiver melhor juízo, me diga. Mas aí então é o começo dessa tese. Mas ela sofreu, não faz muito tempo, um certo desenvolvimento. E pessoas que antigamente não acreditavam nessa tese, seja porque não lhes parecia suficiente o que os Diamond forneciam, seja porque eram os Diamond que estavam falando a respeito disso, passaram a acreditar porque entrou em cena um investigador independente, também americano, chamado Dr. Peter Hajnowski, penso que é assim que pronuncia, é um sobrenome polonês. Então, se você fosse ler, você leria algo como Chajnowski, porém, você sabe que é polonês, então você vai falar algo assim, Hajnowski ou Hajnowski, certo? Então, esse investigador, ele procurou consultar a especialistas no assunto, pessoas que estudam sobre reconhecimento facial, cirurgiões, ortodontistas, enfim, artistas forenses, etc. Fez toda uma investigação e colocou no ar aí um site chamado Sister Lucy Truth. Uma apresentação do trabalho dele eu publiquei no Controvérsia Católica não faz muito tempo. Então vocês vejam que eu sou muito a favor do progresso do conhecimento neste assunto. Tanto que publiquei ali esse vídeo aqui intitulado Novos Descobrimentos sobre Fátima, o Terceiro Segredo e a Irmã Lúcia dos Santos. Eu vou ler para você o que aparece no site e também neste vídeo do Sister Lucy Truth, para que você tenha uma noção mais ou menos do que eles pensam a respeito dessa questão
da Irmã Lúcia impostora. Você verá que a abordagem deles é bastante decidida e metódica, o que torna a causa da Irmã Lúcia impostora, então, ainda mais, na realidade, persuasiva devido ao tratamento que eles fizeram da questão. Disse assim na parte do site que fala sobre a missão deste apostolado. Nós do Sister Lucy Truth declaramos publicamente, baseados na evidência mostrada aqui, que a mulher apresentada ao mundo como a Irmã Lúcia, desde sua primeira aparição pública em 13 de maio de 1967 até seu falecimento em 13 de fevereiro de 2005, não é a mesma pessoa que a Irmã Lúcia, vidente de Fátima e visionária que previu o milagre do sol em 13 de outubro de 1917. Esta, uma das maiores fraudes da história da Igreja, foi descoberta através do uso dos melhores programas de reconhecimento facial disponíveis, conjuntamente com o testemunho cumulativo de cirurgiões plásticos, ortodontistas, artistas forenses, investigadores privados, analistas de grafia e peritos em reconhecimento facial, devido à disponibilidade de centenas de fotos da Irmã Lúcia na internet e em biografias autorizadas. Este caso de substituição, fraude e roubo de identidade pôde ser descoberto e analisado. Sem os juízos dos melhores e mais relevantes profissionais disponíveis, não estaríamos fazendo essa grave denúncia e apresentando essa acusação. Vamos continuar a acumular e postar neste site novos estudos e pesquisas sobre essa investigação na medida em que elas são produzidas e publicadas. Todos os nomes dos peritos relevantes devem ser publicados com seus achados profissionais. A verdade sobre o desaparecimento da verdadeira Irmã Lúcia e a identidade da impostora que tomou seu lugar será posta diante de um investigador privado no estrangeiro que irá investigar e resolver o caso. A fraude foi identificada e nomeada. Acusamos os oficiais de alto escalão no Vaticano de conspiração para perpetuar e esconder a substituição da Irmã Lúcia dos Santos de Fátima por uma impostora ainda desconhecida. Fui eu mesmo que traduzi esse texto e também publiquei o vídeo a respeito dessa questão da Irmã Lúcia impostora. Portanto, você pode perceber que nós gostamos, incentivamos, admiramos os progressos feitos no tocante à investigação a respeito da Irmã Lúcia impostora. No entanto, é preciso observar que nós entendemos que existem certas dificuldades e sobre elas, principalmente, eu gostaria de falar aqui, porque ainda não falei publicamente a respeito disso, embora eu acredite que agora nós estamos chegando a um tempo maduro de apresentar aos nossos amigos estudiosos essas dificuldades. Sobretudo, o que me inclinou a fazer esse tipo de trabalho foi saber que um senhor chamado Carlos Bezerra também deu recentemente sua contribuição a isso, inclusive saiu em inglês o trabalho dele, com legendas, em que ele apresenta também uma contribuição importante nesse respeito. Ele fala da possibilidade do papel de Montini, José Maria Escrivá e das Carmelitas nessa obra de translado e substituição da Irmã Lúcia, quando ela estava se mudando do convento em Tui, Espanha, para Coimbra. Então, ele fala muitas coisas interessantes a respeito disso. Eu vou mostrar para você o vídeo, como ele aparece no YouTube. Eu assisti na íntegra, achei muito interessante, foi um tempo bem empregado, porque são muitas informações interessantes, sobretudo a respeito desse período da vida de Irmã Lúcia. Então, lança muita luz nesse respeito. É um vídeo bem visualizado, chegou já a 18.900, chegando a 19.000 visualizações, publicado no canal Apostolado Glórias de Maria, sob o título A Falsa Irmã Lúcia, algumas questões. Pois bem, vocês veem então que o assunto chegou num grau de desenvolvimento bastante interessante. Há muitas pessoas em diferentes lugares defendendo essa tese da Irmã Lúcia impostora, inclusive pessoas que não estavam dispostas, não estariam há 10 anos atrás, ou então há 5 anos atrás, dispostas a defender essa tese. Pois bem, a minha história com essa teoria é antiga, vem pelo menos desde 2014, que foi a primeira vez que tive contato com ela, mediante o documentário dos próprios Diamond a respeito.
eu fiquei muito impressionado. Porém, ao contrário do que aconteceu com essas pessoas, comigo foi exatamente o oposto. Eu acreditei piamente na teoria dos Diamond, mas com o passar do tempo, na medida que fui refletindo pessoalmente e também conhecendo pessoas que também pesquisaram a respeito do assunto, a minha opinião foi ficando cada vez mais cética a respeito desta suposta substituição. Não obstante, tem havido oscilações e eu não descarto completamente a veracidade desse acontecimento. Mas eu reconheço que existem muitas dificuldades que o rendem improvável. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você a partir de agora, de uma maneira sucinta e de uma maneira a mais clara possível. Vou tentar me explicar e dar para você 7 razões, 7 dificuldades que eu encontro nessa teoria da irmã Lúcia impostora. Você me diga se faz sentido ou se há alguma objeção. Vamos discutindo essa questão. Sobretudo, gostaria de trazer e engajar as pessoas mais estudadas, que mais se interessam nesse tema de Fátima, sua mensagem, os segredos, etc. Então, vamos começar pelo que é mais óbvio, pelo que é mais fácil de perceber como uma dificuldade dessa teoria, para aquilo que é o mais complexo, que mais exige certos pressupostos ou certos conhecimentos históricos a respeito do assunto, ou então certos conhecimentos de caráter teórico, doutrina e coisas assim. Então, a coisa mais óbvia, que eu acho que muita gente consegue perceber já de imediato e que, claro, não obstante a resposta já por parte dos defensores da teoria da irmã Lúcia impostora, é que parece estranho que essa teoria, que parece tão evidente às pessoas que a defendem hoje, não foi percebida antes e não foi percebida próximo dos acontecimentos. Ou seja, entre os acontecimentos alegados a essa substituição e a teoria a respeito deles, existe uma distância cronológica de décadas e existe uma distância geográfica, quer dizer, os acontecimentos foram em Portugal, ou entre Espanha e Portugal, e a teoria vai surgir nos Estados Unidos. Isso chama a atenção, impressiona. A primeira coisa que me impressionou foi isso, quer dizer, você precisa do intermédio de fotografia, você precisa do intermédio de comparações caligráficas para perceber e diz, isto é óbvio, olha como são duas pessoas diferentes, mas a pessoa que estava lá em Portugal, os fatimistas, inclusive os especialistas em Fátima, que estiveram lá, perto daquela época, percebendo toda essa transição que lhe parece tão evidente, eles não perceberam isso. Isto é uma coisa estranha, compreende? É algo que chama a atenção, que é uma verdadeira dificuldade. Então, como se objeta isso? Se objeta isso dizendo assim, olha, é que irmã Lúcia, ela era uma monja de clausura e ela foi ordenada que ficasse no canto dela, não aparecesse muito na mídia, etc. Então se faz essa afirmação que as pessoas não tinham muito contato com a irmã Lúcia e que também as fotografias naquela época, não é como hoje que nós temos tudo na internet, podemos ver e comparar e pesquisar no Google e ver uma com a outra e tal, colocar num programa e ver se são a mesma coisa ou não. Então eles careciam dessas ferramentas e careciam desta quantidade de informação que nós dispomos hoje. E, portanto, por isso que as pessoas não perceberam tão facilmente. Essa é a resposta que eles normalmente dão, os defensores da tese da irmã Lúcia impostora. A isso, porém, nós podemos facilmente replicar que o argumento da ignorância, ele pode realmente se aplicar a muita gente, mas não a todos. É muito difícil você arguir de ignorância um especialista em Fátima, e havia mais especialistas em Fátima, creio eu, naquele tempo do que hoje em dia, ou pelo menos havia mais interesse, porque o terceiro segredo estava para ser revelado em 1960, todos os olhos estavam voltados para Fátima, e quando ele não foi revelado, inclusive, até jornais aí, protestantes, enfim, todos os lugares noticiaram isso e ficaram especulando. Então as pessoas estavam querendo saber o que se passou. E se houvesse alguma coisa realmente estranha com essa irmã Lúcia, falsa irmã Lúcia, então isto seria muito provavelmente notado por essa gente que não pode, ao que tudo indica, moralmente falando,
ter pecado por falta de diligência e falta de exame em sua investigação. Permitam-me dar-lhes um exemplo. Eu sei de um senhor que se chama Araí Daniele, faleceu há uns anos atrás, que descanse em paz. Era uma pessoa que era muito bem entendida dos problemas que se passaram na igreja depois dos anos 60. Não se pode dizer que ele era uma pessoa ingênua e que poderia descartar, por exemplo, algum golpe de malícia da parte das pessoas que se dizem autoridades na igreja e que queriam, de uma maneira ou de outra, silenciar Fátima. Ele não era uma pessoa ingênua, ele escreveu um livro sobre Fátima em 1988, com a apresentação de ninguém menos que Dom Antônio de Castro Maia. Ele conhecia, era como um amigo mesmo do bispo Dom Antônio de Castro Maia. E um especialista em Fátima. Ele passou os últimos anos da vida dele, sabe onde? Em Fátima mesmo, ele morava em Fátima. Então é uma pessoa que você não pode dizer que ele tinha pecado por falta de exame e por falta de conhecimento das tramas, das inúmeras manobras, enfim, coisas que tinham sido feitas para silenciar Fátima. Ele sabia dessas coisas, ele sabia do encontro de Assis, por exemplo. Ele sabia das mudanças radicais operadas pelo Concílio Vaticano II. Tanto que ele publicou um livro, deixa eu mostrar para você. Aqui é um livro que, inclusive, eu vou recomendar para você agora, que está disponível no site Pro Roma Mariana, que era dirigido quando estava entre nós, pelo próprio saudoso Araí Daniele. Esse é um site, inclusive, muito interessante, e lá na seção dos livros, aqui, você vai encontrar este livro aqui que recomendo, publicado originalmente em 1988, de forma impressa, titulado Entre Fátima e o Abismo. Então, eis uma grande obra, uma obra importante para o estudo tanto de Fátima quanto do abismo, ou seja, das consequências catastróficas que seguiram dos anos 60 para cá, e como Fátima é como que a chave que soluciona, ou pelo menos nos aclara a respeito deste enigma, que de fato é o grande mistério da iniquidade que temos diante dos nossos olhos. Pois bem, então, vejam, Araí Daniele era uma pessoa não ingênua, compreendia a questão de Fátima, provavelmente melhor do que você, melhor do que eu. E, no entanto, ele não pensou nessa possibilidade, algo tão óbvio para os defensores da tese da Irmã Lúcia impostora, pensou que havia realmente uma falsa Irmã Lúcia. Então, esse é um argumento que me apareceu primeiro, que eu via como uma dificuldade. Porém, claro, existem objeções e você vai ver que, se eu pegar uma dificuldade só, ela pode ter uma resposta e ela pode ser fraca, vulnerável em alguns aspectos. Por exemplo, não estou tratando aqui da questão das fotografias. Não estou tratando, eu acho que é um bom argumento essa questão das fotografias, da caligrafia, da parte das pessoas que defendem a tese da Irmã Lúcia impostora. No entanto, se você pega essa dificuldade e soma com a próxima, e soma com a outra, e soma com a quarta, e assim vai, você vai ver que isto rende improvável essa tese da Irmã Lúcia impostora. Não estou dizendo que é impossível, não estou descartando, mas eu estou realmente dando a minha contribuição no sentido de oferecer dificuldades para que eles possam fornecer, então, uma explicação melhor, mais detalhada, que consiga vencer estas aparentes dificuldades, ao menos, né? parecem assim. Então, vamos adiante. Vamos falar agora um pouco sobre os envolvidos. Então, eu falei da questão no âmbito geral, de que a tese ela surge bastante afastada, cronológica e geograficamente, dos acontecimentos de que ela trata. Mas, além disso, também nós temos que ver as partes da trama. Quer dizer, você tem a substituída, que seria a Irmã Lúcia. Nós temos a substituta, que seria esta impostora. Nós temos os mentores do crime, da trama, da fraude. Né? E vamos olhar então para cada um deles. Aí essa será a nossa segunda, terceira e quarta dificuldade. Então, a segunda dificuldade é sobre a tal da substituída. Para que houvesse a necessidade de uma substituição, no mínimo, a Irmã Lúcia teria que ser vista pelos seus superiores e pelo Vaticano como uma grande ameaça. No entanto, que ameaça poderia representar uma irmã
que fez voto de obediência e que reconhecia na voz do vigário de Cristo a própria vontade de Deus, essa foi uma questão que muito me chamou a atenção. São Tomás, ele uma vez foi surpreendido pelos seus confrades que lhe disseram assim: olha lá, Tomás, ali tem um boi voando. E então São Tomás olhou imediatamente para ver o boi voando. E os religiosos então riram, porque era apenas um gracejo, era apenas para brincar com a ingenuidade e a pureza de São Tomás de Aquino. Mas São Tomás respondeu-lhes, assim, deu-lhes uma grande lição. É mais fácil um boi voar do que um religioso mentir, por isso que eu acreditei. Então existe um motivo para ele acreditar, até mesmo uma coisa que parece inacreditável. E assim também nós poderíamos dizer que é mais fácil, essa é a dificuldade, certo? Essa é a minha dificuldade. É mais fácil a irmã Lúcia fazer uma coisa que pareça estranha, a verdadeira irmã Lúcia fazer uma coisa que destoe do que ela tinha feito antes, do que ela desobedecer. É mais fácil ela fazer uma coisa que lhe custe muito, muito mesmo, do que ela desobedecer. Porque é da natureza do religioso ser obediente aos seus superiores, sobretudo aos superiores eclesiásticos. E se ela não fosse obediente, aí nós podemos imaginar o cenário que se passaria. É isso que eu gostaria que você exercitasse agora para ver se realmente ela chegaria a esse ponto. Imagine. Então a irmã Lúcia, ela diz assim: eu vou revelar o terceiro segredo. O superior no Vaticano diz: não vai. Você não vai revelar o terceiro segredo porque não é oportuno. O Papa julga que não é oportuno. Eu estou me referindo aqui ao Papa putativo, João 23, considerado Papa pelas pessoas então. E ela, que via na voz do Papa o próprio vigário de Cristo, iria das duas uma. Ou ela iria acolher, que é o mais provável para uma religiosa, acolher. Por quê? Porque quem governa a igreja não são os videntes. Não é mesmo Nossa Senhora aqui na Terra. Quem governa a igreja são as autoridades estabelecidas por Cristo, o vigário de Nosso Senhor Jesus Cristo e os bispos, que estão em comunhão com Ele. Então, é muito mais provável que a irmã Lúcia visse nessa ordem de João 23, do bispo local, etc., a vontade de Deus, certo? E nisso acolhesse a essa deliberação. Isso aconteceram já com muitas pessoas santas, por exemplo, você vê na autobiografia da irmã Margarida Maria Lacoque, quando Jesus manda uma coisa, o superior manda outra, e como ela está obrigada por voto à obediência ao superior, ela segue o que diz o superior e não a Jesus. E nisso Jesus lhe aparece e lhe louva, porque é assim mesmo, você tem que obedecer ao superior e não às suas inspirações, luzes, vontades, revelações interiores. Isso para uma pessoa no século é difícil entender, para um leigo é difícil entender. Mas para quem está num contexto de vida religiosa, isso é claro como a luz. Você vai obedecer ao seu superior mais do que a si mesmo, ou mesmo as revelações privadas que você receba. Então é muito provável que a irmã Lúcia iria ceder. Mas, se ela não cedesse, vamos imaginar o cenário então? Vai ela dizer assim: não, rotundamente não. Eu não vou seguir vocês, o que vocês estão me mandando, porque Nossa Senhora me disse que era para dizer. Então ela vai e diz: o que vai acontecer? Ela vai ser punida por desobediência, ela vai ter que tirar o hábito, vai ser suspensa da vida religiosa, será considerada uma apóstata, é assim que se chama uma religiosa que larga ou então expulsa da vida religiosa, e vai colocar em descrédito as suas próprias visões na mente da maior parte dos católicos, que vão achar algo extremamente extravagante que uma pessoa de Deus se oponha ao Papa e aos bispos, e que coloque as suas visões como aquilo que tem o poder principal na igreja. Quer dizer, a igreja não deve ser governada pelas autoridades públicas estabelecidas por Cristo, mas deve ser governada então pela vidente. Entende? E aí ela vai ser a cabeça, normalmente, de uma seita cismática, uma pequena seita cismática dos fanáticos que a consideram, então, a iluminada. E é assim que nascem as pequenas seitas cismáticas, como aconteceu, por exemplo, com a seita Maria Vita, da qual eu estava falando aqui. Certo?
Então, esse seria o problema. O problema resultaria nisso, ou seja, não daria em nada, seria um fracasso total, ela seria desacreditada. Então, se você fosse a tal da irmã Lúcia dos Santos, verdadeira, nessa situação, nesse impasse, o que você faria? Você diria não ou você acolheria o que a autoridade disse? Então, essa é uma dificuldade. Já é uma grande dificuldade, mas não é só isso. Também você pode olhar agora do ponto de vista da substituta, ou seja, aquela impostora, a falsa, que deveria ficar no lugar. Onde é que você encontraria esta falsa irmã Lúcia? Onde? Você acharia uma atriz profissional ou você pegaria alguém ali do convento para fazer esse papel de irmã Lúcia? Quem? Quem faria o papel por 5 décadas de uma irmã Lúcia? Quem? Eu já ouvi objetarem dizendo assim que, mas já houve pessoas que se passaram por outras e até acabaram acreditando na farsa. E pensaram realmente que eram tal pessoa. Por exemplo, uma fulana aí fez de conta que era a princesa tal. Eu vou responder a você. Claro, até eu. Quem que não vai querer ser, no caso uma mulher, a princesa tal? Entende? Quer dizer, uma pessoa que tem prerrogativas, que é estimada, que é admirada, que é importante aos olhos do mundo. Entende? Eu digo, para uma pessoa que está disposta a ser uma farsante, que já está disposta a isso por algum motivo, bem, os apelos da fama, os apelos do mundo podem chamar a atenção. Então eu vou querer isso. Não, então tá bom, eu aceito, porque aí eu vou ser aplaudida, porque aí e tal, né? As pessoas vão gostar de mim. Tudo certo, isso é possível. Tá bom, mas ser uma monja de clausura que vai ficar presa durante 5 décadas, com pouco contato com o mundo exterior, que vai ter que ficar em trabalhos humildes, em oração, em meditação, inclusive sobre os pecados, as faltas de cada dia. Então, você que teria sido capaz, né, de cooperar com uma obra iníqua, sendo uma farsante, você iria fazer esse tipo de sacrifício? Ganhando em troca isto? Quer dizer, viver uma vida de uma religiosa? De uma pessoa vulgar a esse ponto, de cometer tamanho crime, de ser implicada nesse caso, ela chegaria a isso, a viver uma vida de uma pessoa que está aspirando à perfeição cristã? Como? Ela ganharia apenas dores de consciência, ela viveria numa confusão, ela ficaria louca. Você faria uma coisa dessa? Entende? Imagine que você é uma pessoa má. Você é uma pessoa má, você é uma pessoa capaz de ter uma farsante, tudo bem. Mas você aceitaria esse sacrifício? Ser uma farsante assim, sem ganhar nada, aparentemente, assim, aos olhos do mundo, em troca? Entende? Você não é uma pessoa íntegra, de caráter. Você não é. Você não é uma pessoa que vai ficar buscando essas coisas. Para você, essas coisas do convento não vão fazer sentido, porque você está disposta, por alguma razão, a mentir habitualmente durante 50 anos. Como é que você vai lidar com isso, com essa contradição? Entende? É uma contradição. Então, isto é, para mim, já uma grande, grande dificuldade nesse respeito. Mas não é só isso. Nós temos também mais um problema, que são os mentores do crime. O que nós devemos pensar, então, alegadamente dos envolvidos, o senhor João Batista Montini, que seria, à época, cardeal, e depois se tornaria Paulo VI. Também o que pensar de José Maria Escrivá, que o senhor Bezerra também, de certa maneira, implica, teoricamente, né, possivelmente, nessa questão, nessa tentativa de translado e substituição da irmã Lúcia. O que nós devemos pensar aí dessas carmelitas, neocarmelitas, que também estariam envolvidas de alguma maneira? Seriam essas pessoas assim tão más, a ponto de participar de um plano que não é simplesmente um plano maquiavélico, uma estratégia para se dar bem, para conquistar alguma coisa, mas é realmente um plano diabólico? Seria isto algo realmente possível? Que pessoas se prestassem a esse tipo de papel? Embora eu conceda que os possivelmente envolvidos no caso não tenham sido nem santos, nem ortodoxos em muitas de suas posições, não me parece que tenham sido monstros morais, cínicos,
psicopatas desprovidos de sentimento e escrúpulos morais. Então, esta é uma das dificuldades também que eu apresento. Como é que vai ser? Você tem que ser um monstro para fazer isso. Matar uma pessoa, uma religiosa, não uma pessoa qualquer. Ou então, se você não matou, se ela morreu de morte natural, mas você diz que ela não morreu, e você coloca no lugar uma farsante. Tem de fazer isso com perseverança, durante décadas, e posar para o mundo como se você fosse uma pessoa humanitária, uma pessoa que tem empatia pela humanidade. Entende como isso é complicado para um ser humano, para um demônio? A gente pode conceder que ele vai fazer isso tranquilamente. Agora, para um ser humano, ser por debaixo dos panos um diabo e ser para as câmeras um anjinho, sempre, entende? Ou, digo, não um anjinho, mas assim, ser uma pessoa simpática, empática, enfim, uma pessoa sociável, amigável. Compreende? Quando, na verdade, os problemas dos modernistas é heresia, é um pecado contra a fé em Deus, na revelação de Deus. Eles têm esse problema. Por quê? Porque eles amam demais o homem na sua condição natural, caída, de pecado. E amam demais esse mundo. E amam demais as coisas dessa vida, amam demais uma paz, num sentido meramente natural e temporal. É isso que eles procuram sobre tudo. E aí eles erram, mas erram por um amor desordenado pelas coisas da terra, em detrimento das coisas do céu e da autoridade divina sobre o homem. Esse é o grande erro do modernismo. Mas o fato de eles caírem nestes erros não faz com que todos eles sejam monstros. Sejam praticamente demônios. Não tenham sentimentos nem escrúpulos. Pelo contrário, nós vemos, na verdade, de uma forma espontânea deles, muitos atos de bondade. Uma bondade natural que qualquer homem, na verdade, é constrangido pela sua natureza a fazer. Imagine que um pagão veja um menino caindo num poço. O que ele irá fazer? Não importa que ele não conheça o menino, que ele nunca tenha visto, ele vai lá tentar salvar a vida dele. É natural. É natural que nós tenhamos simpatia pelo nosso semelhante, que, aliás, com a revelação isso fica ainda mais forte, é a imagem e semelhança de Deus. E mesmo um herege, por mais que ele tenha perdido a fé sobrenatural, ele ainda vai acreditar, de uma maneira humana, mas vai acreditar em muitas doutrinas que vão iluminar e ajudá-lo a compreender melhor as coisas. Então, ele não vai se transformar num demônio pelo simples fato de ser um herege. Portanto, eu acho que há um certo destempero, um certo exagero no modo como eles veem essas pessoas envolvidas, que teriam sido as pessoas que armaram esse esquema de ocultação e substituição. Porque, embora de fato eles possam ter feito coisas ruins, ter posições heréticas, etc., e isso, na realidade, as próprias heresias deles, que são sobretudo o humanismo, o liberalismo, elas parecem render improvável que eles seriam capazes dessa crueldade. Entende? É o que me parece, é uma dificuldade que eu acredito que deve ser levada em consideração. Agora, deixando de falar um pouco sobre os envolvidos, a substituída, a irmã Lúcia de Fátima, dos Santos, a verdadeira, a substituta, que seria então essa impostora, e os mentores da trama, do crime, do plano de substituição, vamos agora falar um pouco sobre a própria ideia da substituição. Uma dificuldade que eu vejo nessa teoria é que a ideia mesma não é muito brilhante. Não é muito boa, porque eles poderiam se dar muito mal com esse plano. A simples morte da irmã Lúcia me parece que seria bem menos problemática do que você colocar uma irmã Lúcia impostora. Por quê? Porque a irmã Lúcia impostora poderia desistir, ou poderia, de alguma maneira, cair em algum deslize, fracassar no seu teatro, na sua peça, no papel de irmã Lúcia e ser descoberta. E aí o que acontece? Eles fracassariam no seu plano. Eles poderiam ser entregues por essa irmã Lúcia, ou então poderia acontecer realmente de algum deles desistir do plano e um poderia entregar os demais. Enfim, quer dizer, há tantas complicações aí que a simples morte da irmã Lúcia seria muito mais fácil. Entende? E eu vou falar para vocês agora de um exemplo de um possível deslize que eu acredito que
Se houvesse realmente uma irmã Lúcia impostora, já teria acontecido há muito tempo, mas que nunca veio acontecer, o que rende improvável essa tese. Um deslize possível e até provável seria uma situação em que a irmã Lúcia impostora encontrasse alguma amiga dos tempos da juventude da irmã Lúcia verdadeira. E essa especulação que faço aqui, na verdade, ela tem substância, não é uma simples invenção da minha cabeça. Na realidade, certa vez estávamos lá, nós no Seminário São José, à mesa, e claro, veio à discussão, veio à baila, essa questão da irmã Lúcia impostora. E aí, o que você acha? O que você pensa disso? E tal. Estávamos chegando ainda aos nossos primeiros dias de seminário, ainda nem tinha começado oficialmente as atividades do seminário. E tínhamos lá a presença de um sacerdote amigo que então deu o seu depoimento. Ele disse que lá pelos anos 90 esteve em Portugal e lá ele teve a oportunidade de entrar em contato com uma nobre portuguesa que tinha relações diretas com a irmã Lúcia, ou seja, ela ia visitar a irmã Lúcia no convento. E o sacerdote então aproveitou o ensejo e perguntou: e sobre o que vocês conversam nessas horas aí, juntas ali no convento? E ela respondeu: nós falamos sobre as receitas de bolo que nós fazíamos lá nos anos 30, porque a minha família, ela cedia às Doroteias uma casa de campo, uma fazenda, na qual elas faziam as suas atividades de recreação. E aí acontecia que eu, como era filha da dona, ficava lá entre as freiras e nós fazíamos bolo, enfim, brincávamos juntas. Eu passava essas horas felizes com a irmã Lúcia, a verdadeira, certamente. E aí, claro, esse sacerdote então colocou essa questão, dentre outras coisas. Ele disse, como pode ser? Como pode ser que esta senhora não iria perceber que estava falando com uma outra pessoa e não aquela irmã Lúcia daquele tempo? Como pode ser que a irmã Lúcia impostora, ela é tão bem impostora, ela é uma impostora tão impostora mesmo, sabe? Que engana mesmo, que ela vai lembrar daquelas tardes memoráveis, vai lembrar daquelas receitas de bolo que ela nunca fez? Como é que ela vai conseguir manter uma discussão natural? Entende sobre isso? Tem muito entende? Essas dificuldades que um mentiroso normalmente não consegue vencer e acaba sendo surpreendido. Tá entendendo o problema? Então, é disso que eu gostaria de falar, de colocar quando eu digo assim que há uma dificuldade nesse método. Eles se colocariam em situações de perigo o tempo todo. Qualquer pessoa mais ou menos esperta conseguiria pegar a falsa irmã Lúcia, entendeu? E isso não aconteceu? Como pode? Entende? Como pode isso não ter dado errado? Um plano tão complicado, um meio tão inepto para o seu fim, que era a enganação de todo mundo. Agora vamos para o nosso penúltimo argumento, a nossa sexta dificuldade, a qual se refere ao contexto histórico que eu penso não ser muito observado pelos intérpretes que defendem a tese da irmã Lúcia impostora. O que eu quero dizer com contexto? Bem, aqui como você vai ver, é preciso entender um pouco mais de coisas a respeito de Fátima. Como eu disse, nós começaríamos com uma dificuldade que exige menos e mais óbvia, até chegar nas dificuldades que exigem mais conhecimento. Então aqui você já precisa entender um pouco sobre o terceiro segredo de Fátima. Por exemplo, por que esse terceiro segredo ele tinha que ser revelado nos anos 60 e não antes ou depois? Por quê? Porque nos anos 60 você chegou no tempo da mediocridade geral. Chegou num tempo muito ruim para a igreja, um tempo de decadência em que seria necessário falar sobre esse terrível acontecimento que se passaria nos anos 60. A irmã Lúcia teria dito que tem que ser revelado nos anos 60, porque o que iria acontecer ali seria terrível e as pessoas entenderiam melhor se fosse revelado nos anos 60. E eu creio que hoje todos já sabem o porquê tinha que ser nos anos 60. Porque é ali nos anos 60 que iria acontecer o Concílio Vaticano II. E os frutos do Concílio Vaticano II, as suas reformas, as mudanças propostas pelo Vaticano II na doutrina e disciplina da Igreja, significaria realmente
uma hecatombe da igreja, que era mais ou menos o que estava sendo representado ali nesse terceiro segredo, ou seja, o Papa, os bispos e os fiéis todos sofreriam um martírio coletivo. Entenda que martírio é como a vidente viu, mas o que é para quem observa? Que observa sem dar palavras. É que o Papa, os bispos, todos na igreja, até os fiéis, estão morrendo. Estão morrendo. Eles vão morrendo um após o outro. Ou seja, uma hecatombe, uma grande mortandade de católicos. Isso simbolicamente representa uma morte espiritual. Com aquelas mudanças terríveis, aquela atualização, modernização da igreja, o que estava se começando a fazer? Os católicos estavam abandonando a fé antiga e começando a abraçar um montão de novidades. Novas doutrinas, novas práticas, novas regras para o culto, para a vida. A pessoa, na verdade, seguia aquilo que ela achava melhor. E assim, essa grande sociedade unida, como um exército, ela vai se fragmentando e vai morrendo. Então, é disso que fala propriamente o terceiro segredo de Fátima. E essa situação da igreja militante sofrendo um martírio coletivo do Papa aos fiéis, isto representa realmente os frutos do Concílio Vaticano II, um evento realizado justamente naquele tempo. Desde então, a igreja passa pela maior crise de sua história. E tal crise não se deve a requintes de crueldade da parte dos inimigos de fora. Não houve uma grande perseguição contra a igreja nos anos 60. Que nós saibamos, assim, uma perseguição universal que seria tão terrível assim. Mas sim, e sobretudo, isto se deve à covardia, isto é, um misto de passividade e mediocridade da parte dos que estavam dentro, que assim vão morrendo espiritualmente, com a perda da fé, esperança e caridade. Esta condição espiritual terrível que nos levou e leva a toda essa crise. Contudo, a tese da irmã Lúcia é impostora, como que exclui a mediocridade dos homens. De um lado, vemos pessoas eminentemente santas sendo sacrificadas. No caso aqui, sobretudo, a irmã Lúcia. De outro, pessoas eminentemente más, cometendo os crimes mais bárbaros. Esse universo, porém, não condiz com o mundo como era naquele tempo, em que se viu as pessoas sendo mais mornas do que quentes ou frias. E essa é a dura, triste, feia realidade. E é isso que fez o Vaticano II. Não eram os grandes vilões ou os grandes mocinhos, mas eram os medíocres. Mediocridade geral. É isso que produz uma desgraça como o Vaticano II. Se houvesse pessoas quentes e frias, ali haveria um conflito. Mas não houve uma falsa paz, a paz dos covardes. É isso que aconteceu. Isso é a realidade. Então, isso oferece uma dificuldade, compreende? Porque aí, quando você vê esse contexto de mediocridade humana, você vê que não seria algo tão difícil para uma irmã Lúcia fraquejar. Não seria algo tão difícil até dos maus, assim, parecerem menos maus, até admiráveis em alguns aspectos, porque no meio dos medíocres é assim, o mais ou menos é até considerado humildade, virtude, entende? Então, esse era o contexto da época. Por obediência, se chama de mediocridade, falta de vontade de combater, pusilanimidade, você chama isso de obediência e está tudo resolvido. Todo mundo te admira. Entendeu? E assim é até os dias de hoje. Então, estamos em épocas de ignorância, mediocridade, passividade, falta de espírito de luta. Isso até os nossos tempos, naquela época, não era tão diferente como hoje. Talvez era um pouco melhor, realmente, mas não era tão diferente. E a gente tem que ver as coisas. E para os homens é assim, normalmente entre os homens. Isso se aplica àquela época propriamente, mas também se aplica a todas as épocas. Os homens são mais ou menos normalmente. Tem exceções? Tem. Mas normalmente os homens são assim, uma mistura de bem e de mal. E mesmo os maus, eles são maus porque escolhem um bem menor. E assim abandonam um bem maior. Mas escolhem algum tipo de bem. E nisso se confundem e se perdem.
Mas não porque eles são maus em si, mas porque eles escolhem um bem menor. Entendeu? Então, existe esse fator de confusão. E a gente tem que ter essa capacidade de perceber isso. Não é tudo tão bem definido assim, há toda uma confusão geral, uma mediocridade geral. Então, isso é sobre a questão da história. E agora vamos para o último e mais importante dos argumentos que me ocorreu realmente no fim da investigação. É aquele que veio depois, é o mais recente, portanto, e, no entanto, é aquele que mais exige também reflexão, que mais exige algum conhecimento prévio. É a dificuldade, que eu diria realmente teológica, por trás de toda essa conspiração da irmã Lúcia impostora, e com isso, então, eu vou encerrando essa nossa argumentação. Eu vou ler na íntegra aquilo que eu escrevi no artigo, que também será publicado pouco depois desse vídeo, aqui no nosso site do Controvérsia Católica. A sétima dificuldade se refere à justiça divina. Um crime que brada aos céus por vingança, como o homicídio sacrílego de uma religiosa que havia recebido uma missão divina, ou, em todo caso, a frustração, por meio de fraude, de um desígnio de Nossa Senhora, requereria da parte de Deus uma intervenção no sentido de punir a insolência dos homens que se prestaram a esse tipo de coisa. O mundo não é casa sem dono. Crimes hediondos como este requerem da providência divina uma punição exemplar aos violadores da lei de Deus. Mas não é tal o que sucede aqui. Os envolvidos, inclusive a tal impostora, já morreram há muito tempo e só agora começam a ser investigados por seus terríveis crimes. Essa situação, mesmo diante do modo mais suave como Deus conduz o seu povo na nova aliança, parece demasiadamente improvável. Se olhamos o triste fim de muitos adversários da Virgem Maria ao longo da história, não poderíamos crer que esses teriam gozado de melhor sorte, tendo escapado impunemente. Leia, por exemplo, O Segredo do Rosário, de São Luís Maria Grignion de Montfort, em que ele vai falar de alguns hereges que falavam mal de Nossa Senhora, que blasfemavam. Qual foi o fim deles? Foi bom? Não foi bom. Olhe também ali, naquele livro que eu recomendei para você, Entre Fátima e o Abismo, o que aconteceu com todos aqueles que se opuseram às revelações de Nossa Senhora de La Salette. Acabaram bem? Só para você ter ideia da sorte de um dos grandes opositores, o então arcebispo de Paris, como é que ele acabou? Ele acabou fuzilado. Ele acabou tendo uma morte terrível. E assim todas as pessoas, imagine quem, você já reparou, quem é Nossa Senhora? Para que um vermezinho, um homem mortal, certo? Se oponha à Mãe de Deus nos seus desígnios. A Virgem Santíssima é descrita na Sagrada Escritura como um exército em ordem de batalha. Quem pode contra Nossa Senhora? Se o próprio demônio foi esmagado pela Santíssima Virgem, o que poderia ser de meros homens que tentam frustrar os desígnios da Virgem Maria, que quer que uma coisa seja realmente revelada? Entende? Ou então, bom, tudo bem, frustraram, mas vocês acham que eles vão ficar sem castigo, que Jesus vai permitir isso? Que ofendam, que defraudem, que frustrem os planos de sua mãe e que saiam impunes? Vocês acham que isso soa plausível? Não soa plausível. E é muito complicado. Do ponto de vista da justiça divina, eu digo, esse é o argumento melhor, porque realmente é muito injusto. É muita injustiça. Que só depois da morte essa gente venha a ser descoberta. Por quê? Porque o crime deles não foi um crime qualquer. Entende? Aos crimes que as pessoas cometem aqui na Terra, Deus aplica uma pena. Deus aplica certos castigos se elas não fazem penitência. Ou aqui, ou na outra vida. Está certo, existe o inferno, existe o juízo final, sim. Mas existem certos crimes, é isso que eu estou querendo dizer, que requerem uma intervenção de Deus para que as pessoas não pensem que elas podem violar os mandamentos assim de graça, entendeu? Isso é necessário, mesmo nos nossos tempos, é necessário. Por isso que as pessoas que pecam gravemente contra Deus, publicamente, morrem uma morte péssima. Mors peccatorum, péssima.
A morte dos pecadores é péssima. E é assim. E é assim. E nós temos tantos exemplos. Teria que escrever um livro sobre isso. Só sobre a morte dos pecadores públicos. Pessoas que se posicionam publicamente contra Deus. Entende? E como Deus é justo. E você vê, por exemplo, no caso dos modernistas, eles que são hereges, o que eles escolhem? Você veja, por exemplo, o próprio Bergoglio. Por mais que ele possa mostrar um sorriso no rosto e tudo mais, ele sabe que a gestão dele é um fracasso. Que as pessoas estão abandonando a fé. Que hoje a companhia de Jesus dele, por exemplo, se tornou mais uma espécie de asilo de Jesus. Uma espécie de clube do dominó de Jesus, porque é só velhinho que tem lá. Pessoal da velha guarda. Na época que a igreja era realmente católica, que a igreja realmente defendia os dogmas da fé e combatia os hereges, é gente daquele tempo que sobraram. O resto ou foram embora ou já morreram e ninguém volta mais para isso aí, ninguém quer saber dessa companhia de Jesus modernista. Por quê? Porque heresia. A heresia ela gera discórdia, ela gera confusão, ela gera problemas de todas as naturezas, doutrinais e morais. E assim não tem como ser algo que realmente cresça segundo a vontade de Deus e dê frutos. Então, todos os modernistas, por conta dos seus erros doutrinários, sua obstinação, tiveram uma morte ruim. Eles morreram vendo o mundo caindo ao seu redor. Eles esperavam uma primavera. Paulo VI, por exemplo, com o Vaticano II, esperava lá a grande primavera do concílio. E o que ele recebeu em troca? Um inverno gélido. Ele mesmo falou em autodemolição da igreja. Compreende? E assim aconteceu com Delubac, assim aconteceu com Bouyer, assim aconteceu com Baltazar e todos os corifeus do Vaticano II. Todos tiveram uma morte ruim, ou então angustiados, ou então uma morte como animais, como bestas, como foi o caso de Thierry Chardin e outros. Então, a morte do pecador é péssima, sobretudo se ele é um grande pecador público contra Deus, entendeu? E é proporcional. Então, assim, embora os hereges, por exemplo, possam ter uma morte assim, uma confusão, eles esperam uma coisa, recebem outra, ficam sós, angustiados por causa de seus erros. Uma pessoa que realmente parte com violência, com engodo, dessa maneira que eles fizeram, isso não é uma coisa que pode ficar assim escondida, entende? Senão é uma grande, grande, grande injustiça. É isso que eu penso. E, portanto, esta é a última dificuldade que eu ofereço, como também uma contribuição minha a esse debate, juntamente com as demais, a essa problemática da irmã Lúcia impostora. Então, eu espero que essa minha contribuição enriqueça esse debate, eu espero também que, se for verdade, tudo o que essa gente está investigando a esse respeito, com todo o aparato científico, enfim, com muito investimento, eles possam realmente chegar à luz da verdade, mas somente se isto for verdade. E para tanto, para que eles possam realmente vingar a sua posição, para que eles possam realmente chegar à plena compreensão, é necessário também enfrentar esses problemas que eu apresento aqui. Está certo? Então, é isso que eu tinha a dizer. Agradeço desde já pela sua atenção. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.